Mas o nosso tema, então, é Potências da Alma, que é da obra O Problema do Ser, o Destino da Dor, a terceira parte. É um livro que está em três partes, não é? Um livro de Leon Denis. Sumiu o seu som, mano. Vendo ou não? Agora voltou, parece. Melhorou. É. Então, o nosso estudo ele está focado Uhum. na terceira parte desse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, não é? É um livro de Leon Denis, publicado pela... E aqui a gente apresentou rapidamente, no encontro passado, quem é Leon Denis, e também tem um link aí que pode remeter a quem quiser assistir a uma mini biografia, né, de 30 minutos em que há comentários sobre o trabalho desse importante divulgador e autor sobre a Tá psicologia. sumindo o som, Geraldo, de novo. Do meu som, é? É, a hora que você falou do link, aí você foi continuar, sumiu de Estão novo. me ouvindo ou não? Agora sim. Tá melhor? Ah, Bom, então, está dizendo aqui, aqui tem uma biografia que a gente pode assistir aí de Leon Denis, tá certo? Aqui são os vários livros que são publicados pela FEB, tem outros livros também de outras editoras. o que está ocorrendo hoje? Se foi o som outra vez. Ah, uau, vou tirar o... Vocês estão me ouvindo? Agora de novo, sim. Tá mais distante? Eu vou tirar o fone. Se der para ouvir, eu falo sem o fone, ok? Ok, tá melhor, parece. Uhum. Tá. Então, aí aqui a gente tem os livros que foram publicados pela FEB, vem um tratamento editorial, que bonito, né, com uma identidade visual de Leon Denis. E nós mostramos, né, no encontro passado, essa planilha aí que mostra as potências da alma, que são exatamente os capítulos dessa terceira parte, né? Todas as potências da alma. O que nós vimos na semana passada foi a vontade, tá certo? Que a gente comentou sobre esse slide aqui e esse outro, não é? Aí, a partir de hoje, nós vamos falar sobre, começando com o livre-arbítrio, né? Que é a sequência. Confere, mano, deixa eu ver aqui. Não, é a A consciência. consciência. Uhum. Ver se nós vamos no primeiro isso. Aqui é a vontade. E esse aqui, então, a consciência. Mano, a palavra contigo. Tá bem. Obrigado, Geraldo. Acompanhe, por favor, se de repente o meu som também desaparecer, me avisem, por favor, tá bem? Então, Leon Denis vai nos colocar de uma maneira magistral, não é? Aí essa potência da alma que é a consciência. Então, ele cita Vitor Hugo, ele diz que é dentro de nós que devemos olhar o exterior, né? De dentro de nós que a gente deve olhar para o exterior. Então, ele vai dizer que a alma é como nos demonstra os ensinos precedentes, uma emanação, uma partícula do absoluto. E então nós fomos criados por Deus, nosso Pai, e o que caracteriza, opa, mudou aí de novo, mano. O que caracteriza, não é, a nossa o autoconhecimento, a gente saber que a gente existe, digamos assim, essa consciência de nós mesmos, que se desenvolve por evolução nos períodos primários, não é, do nosso processo evolutivo. Inclusive, há uma experiência que se faz, não é, que é empírica, não sei se tem cunho científico, mas de toda maneira está relacionado com um assunto, é que quando você coloca, por exemplo, um gato na frente de um espelho e ele olha, não é, e vai se procurar atrás, ou ele vai procurar olhar atrás do espelho, ou qualquer coisa assim, ele ainda não tem consciência de si mesmo, né? Porque ele não se reconhece no espelho, ainda não desenvolveu a consciência de si mesmo. E a gente nota que tem gatos que sim, que se reconhecem.
Ele olha e se identifica no espelho, e outros não, não é? Então, esse processo de desenvolvimento da consciência se dá lá naqueles períodos lá atrás do nosso desenvolvimento, não é? Então, Leon Denis vai nos explicar que pode alcançar-se esse resultado, não é, desse olhar que a gente faz, não é, de dentro da gente para fora, por processos diferentes, né, pela ciência ou pela meditação, pelo trabalho ou pelo exercício moral. Então, o melhor processo, então, consiste em utilizar todos esses modos de aplicação em completá-los uns pelos outros. O mais eficaz, porém, de todos é o exame íntimo, a introspecção. Então, é um convite que ele faz aqui, não é, para o indivíduo buscar efetivamente o seu autoconhecimento, ou seja, desenvolver um processo de autoconsciência. E aí vem, não é, porque o Victor Hugo, então, faz é dentro de nós que devemos olhar o exterior. Inclinando-nos sobre esse poço, o nosso espírito, avistamos a uma distância de abismo, em estreito círculo, o mundo imenso. Então, essa relação nossa com esse todo, não é, da criação, é uma coisa que a gente só vai desenvolvendo mesmo na medida em que nós vamos ampliando a nossa consciência de nós mesmos, não é? Com essa consciência que a gente vai desenvolvendo, a gente vai também ganhando amplitude da nossa faculdade de percepção, tá bem? Vamos ampliando essa capacidade de percepção, da percepção da realidade interior e da percepção da realidade exterior, não é? Então, William James vai afirmar que a consciência é o centro da personalidade. Esse centro, ele é permanente, ele é indestrutível e que sempre está presente, mesmo com as transformações do indivíduo. A consciência é não somente a faculdade de perceber, né, essa faculdade de percepção, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar e querer. E aí ele diz que isso ainda é una e indivisível, essa consciência, tá bem? É por isso que nós vamos encontrar na questão 621 do Livro dos Espíritos a pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é direta e objetiva: na consciência. Então, desde os primórdios, não é? Quando nós vamos começando a nos dar conta da nossa própria existência, nós vamos travando contato já com a lei divina que está inserida, que está inscrita na nossa própria consciência. É por isso que é uma grande dificuldade para nós de entender efetivamente o que é ignorância e até que ponto nós somos efetivamente ignorantes, ou seja, não temos conhecimento, porque muitas vezes nós não temos o conhecimento porque nós obliteramos a nossa consciência, porque em realidade em germe está depositada em nós essa condição de saber, de conhecer, não é? Mas que a gente oblitera muitas vezes em função dos desvios que a gente faz no processo evolutivo, não é? Então, pouco a pouco, pelo próprio fato da evolução ir acontecendo, que essas sensações elas vão se ampliando, não é? Em nós, e vão se multiplicando também, se apurando. E então a consciência intelectual, em algum momento desse processo, acorda, desperta, não é? E então aí o indivíduo ele vai ganhando cada vez mais essa percepção desse desenvolvimento ilimitado ao qual ele está submetido. Tá bem? Podemos mudar, Geraldo, a lâmina aí? Mano, a
A gente vê aqui como é interessante, né, que além de faculdade de percepção, Leon Denis traz essa informação de ser um sentimento, né? Isso. A consciência é algo muito, assim, interessante, porque a gente às vezes vai pensar que ela está associada mais à questão cognitiva, a questão mais da inteligência, do raciocínio, né, da lógica, e a gente vê que ela se associa também ao sentimento, né? Uhum. Você está diretamente vinculada a esse sentimento que a gente tem de viver, de agir, de pensar, de querer. E Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ela vai falar dessa evolução que você disse, mano. Ela diz Uhum. que a aquisição da consciência é o resultado de um processo incessante, através do qual o psiquismo se agiganta desde o sono na força aglutinadora das moléculas no mineral. Aí passa a sensibilidade no vegetal, ao instinto no animal e à inteligência e à razão no homem. Nesta jornada automática funcionam as inapeláveis leis da evolução em a natureza defluentes da criação. A gente vê como é uma conquista, né? E o ser vai realizando ao longo do seu processo evolutivo. A O que consciência. Antônio também descreve, né, mano, no Evolução em Dois Mundos, ele faz essa descrição também, não é? Desse desenvolvimento. É interessante, não é, que ele vai comentar, Leon Denis, que é com os sentidos internos que o ser humano percebe os fatos e as verdades de ordem transcendental, ligando essa ideia do sentimento, não é? E a gente se pergunta muitas vezes qual de fato é a potência da criatura mais importante, mais fundamental, não é? Que ele coloca, e o Geraldo examinou, já colocou na semana passada, a vontade, não é? Mas nós temos uma complementação entre essas potências nossas, porque nós temos o pensamento e nós temos o sentimento, e nós não podemos nos esquecer que Jesus afirmou que a boca fala do que está cheio o coração. O coração como o símbolo do sentimento, não é? Então a boca não fala do que está cheio o pensamento. A boca normalmente fala do que está cheio o sentimento. Então o que define normalmente a criatura, mais que os seus próprios pensamentos, é o sentimento, porque o próprio pensamento, então, poderia, nesse exame, estar nascendo do sentimento da criatura. Não é? Tanto é que quando vai se tomar uma decisão, né, mano, inclusive existe essa ponderação. A decisão, ao invés de ser apenas intelectiva, né, voltada assim, vou decidir com a razão, envolve muito mais o coração também, né, para que possa, digamos, tomar uma decisão acertada. O coração geralmente fala mais alto, né, nessa questão do sentimento, né. Uhum. Aqui o próximo, nós vamos trazer então a próxima potência da alma, entendendo potência, né, como recurso, como condição, como competência, né, como força. Lembra que a gente falou no encontro passado, né? Como talento, enfim, como tudo que pode significar aquela disposição da alma para a realização, né, das coisas, né, enfim, da sua própria evolução. Então, tem o livre-arbítrio, que é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Né? O que seria o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é essa liberdade, né, que é tão interessante porque é uma condição necessária à alma humana. Na verdade, o ser humano é de fato reconhecido como humano, né, como ser humano, por ser um indivíduo livre. Se ele não for livre, não está, por exemplo, atendendo a uma das condições fundamentais dele ser humano. Então, a liberdade importantíssima, ela é indispensável, é uma condição necessária, não é? Sem a liberdade também, o ser humano, nós, né, não conseguiríamos
construir o nosso destino. E nós somos co-criadores, na verdade, do nosso destino. Nós somos os artífices do nosso destino, usando o nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, né? Isso é importante, é uma condição de ser humano, e a liberdade, ela está associada à própria responsabilidade. Então, o Leon Denis coloca que liberdade e responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. Então, quanto assim mais evoluída for a alma, quanto mais evoluído o espírito, maior liberdade ele tem. Né? Nosso livre-arbítrio vai se dilatando à medida em que a gente vai evoluindo. E, consequentemente, a nossa responsabilidade também. Então, é mais responsável aquele espírito que é mais evoluído. Quanto maior a evolução, por quê? Porque nós temos a capacidade de compreender, de entender, nós temos também condições de decidir, nós podemos discernir, não é? Evidentemente, então nós somos responsáveis. É por isso que o conhecimento do Espiritismo, né, mano, dá uma responsabilidade para nós. Porque o fato da lei de Deus estar escrita na nossa consciência, que é uma potência da alma, vai fazer com que a gente, pelo uso do livre-arbítrio, saiba distinguir, né, o certo do errado. Então, nós temos condições de fazer as escolhas acertadas para a nossa evolução. Então, a gente, quanto mais evoluído for, mais responsável é. E isso é claramente colocado, inclusive, nosso Código Penal, né, vai imputar as responsabilidades de acordo também com, né, o nível de entendimento, de capacidade do indivíduo, né, do que ele tinha à sua disposição, enfim. E aí você tem as penalidades que são aplicadas também de acordo com a participação e digamos, o grau de envolvimento e de capacidade que o indivíduo tem, né? Então ele vai ser mais ou menos responsável. Assim também é o espírito, evidentemente. Quanto mais evoluído, mais livre o é e mais responsável também. Não há liberdade sem responsabilidade, né? Toda a nossa liberdade é uma conquista, é uma condição humana, né? Dá-nos a oportunidade da gente ser o artífice do nosso destino, de criar os nossos caminhos, de fazermos as nossas escolhas, mas evidentemente a gente é responsável, né? Por isso que tem a consciência. E aí tem uma coisa muito interessante que na sua assim sabedoria, né, de filósofo e de uma escrita tão elegante como é o poeta, né, Leon Denis, ele diz que a responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência. Então, o que vai dizer da nossa responsabilidade é o testemunho que a gente dá. E esse testemunho é apresentado pela consciência, que vai nos aprovar, caso a gente esteja, digamos, né, no caminho assertivo, acertado, adequado, ou vai nos censurar, segundo a natureza dos nossos atos. Então, se a gente, por exemplo, está se desviando, né, nós estamos numa direção que não é a correta, não é adequada, não é aquela que é natural, nós estamos assim indo, né, ao contrário ao que a lei natural nos pede, que é a própria espontaneidade, que é a lei divina, porque o natural é fazer o bem, o natural é evoluir, né? O natural é a gente sempre aprender e a gente ir crescendo, desenvolvendo a liberdade, aumentando a responsabilidade. Isso é o natural. Não é natural estacionar, não é natural, muito menos perder oportunidades de crescimento, né? Então, por isso que o testemunho da consciência, ela vai nos dizer se a gente está no caminho certo ou não, vai aprovar ou vai censurar, porque a lei de Deus estando escrita na consciência vai permitir a gente exatamente distinguir o certo do errado, o bem do mal, né? E se a gente, diante desse conhecimento, mesmo que limitado seja, a gente faz uma escolha inadequada, a nossa consciência ela é como assim, né, uma bússola que vai dizer, olha, você está fora da rota, né? Então precisa retomar o caminho, mais ou menos nesse sentido. Isso aí, Geraldo, a gente, quando ele remete de novo à consciência aqui, a gente vê a relação, não é, entre as potências que ele vai examinando, não é? Que é o exame que Leon Denis faz é naturalmente um exame didático, não é, para o nosso entendimento.
que é uma correlação muito íntima entre essas potências da alma. E aqui ele vai dizer que o regulador do livre-arbítrio, quer dizer, para saber se efetivamente nós estamos tomando as decisões corretas ou não, é a consciência, não é a potência que ele examinou antes, que nos leva, não é, o desenvolvimento de um sentido íntimo, como ele coloca lá, né, e que a gente recomenda, inclusive, a leitura, não é? Nessa análise que nós estamos fazendo, não é, Geraldo? Não dá, naturalmente, para a gente abordar todos os aspectos que Leon Denis coloca dentro, né, do texto, que é importantíssimo que a gente leia e reflita sobre ele, não é? Então, ele nesse desenvolvimento, então, dessa relação, é que vai surgindo a questão da responsabilidade pela capacidade que o indivíduo desenvolve de raciocinar, de examinar, não é, os prós e os contras daquilo que ele vai fazendo e do que vai acontecendo com ele em função daquilo que ele vai realizando, não é? E ele comenta, o Leon Denis, que nesse processo o indivíduo progressivamente se ilumina, vai produzindo a luz própria, digamos assim, no caminho da evolução. E desenvolve, então, pelo acúmulo da experiência, e às vezes experiências repetidas e com consequências às vezes dolorosas em função daquilo que vai acontecendo, o indivíduo ele desenvolve uma capacidade intuitiva, ou seja, a acumulação da experiência o leva a, de maneira praticamente automática, já saber da conveniência ou não é, de certas situações ou de certas decisões. Como aquele sentido de ter a convicção de uma coisa e não propriamente por raciocínio, mas porque aquilo brota. É intuitivo. De intuição, é intuitivo, não é? E, além disso, o indivíduo ele não está só nunca na evolução, no processo, nem no processo do livre-arbítrio, como do exame consciencial. Nós estamos sempre acompanhados, não é? E aí entra, junto ou paralelo com esse processo da intuição, o processo da inspiração, ou seja, da influência externa dos seres com os quais nós convivemos, seja no plano físico ou no plano espiritual. Não é? É muito profundo, né, Geraldo, essa análise maravilhosa que o Leon Denis vai fazendo, né? Exatamente, mano. Merece a leitura mesmo, porque ele desenvolve em várias páginas cada uma dessas potências. Né? Ele Exatamente. escreve alentadas páginas e trazendo um conhecimento, assim, didático, como você falou, mas que vai aprofundando. Depois da leitura de Leon Denis, é impressionante a visão, ela se nos amplia, né? A gente consegue enxergar de maneira bem mais assim, né? Com mais recursos, com mais condições. Esse daqui é o livre-arbítrio, né, então. Uhum. É um pensamento, né, mano? Você gostaria de falar, por favor? Sim. Aí o pensamento é a outra potência que ele examina, não é? E ele vai colocar efetivamente que o pensamento é criador, profundamente criador, não é? A gente muitas vezes não tem uma noção, né, do que está acontecendo no nosso próprio entorno. O Espiritismo nos ajuda a compreender isso. Quando nós pensamos, nós estamos influenciando o ambiente no nosso entorno. E o fluido universal está no nosso entorno. E ele é plástico, ou seja, o nosso pensamento ele provoca influência no fluido universal que está ao nosso lado, ou que está nos permeando e tudo mais. E o nosso pensamento cria dentro dessa situação. E cria de forma a criação ser visível para os espíritos que estão no nosso entorno. Não é? Então, é uma responsabilidade muito grande, porque nós nunca estamos sós. Questão 459 do Livro dos Espíritos, não é? Ali a gente entende que os espíritos estão constantemente conosco. Allan Kardec recebe dos espíritos a resposta que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Eles estão nos influenciando a ponto de a gente poder dizer, ó, cotovelo com cotovelo. Nós estamos direto com a presença dos espíritos e eles acompanham, não é, aquilo que nós estamos pensando, que nós estamos criando com o nosso pensamento, não é? E o pensamento é a linguagem do espírito. Nas condições mais inferiores,
nós estamos limitados nessa condição de comunicação, precisamos de instrumentos, como na nossa situação, um código de linguagem para a gente poder se entender, mas na medida em que nós vamos avançando, já não há mais esse processo todo de elaboração, né, de codificação e decodificação do pensamento, porque os espíritos podem se comunicar diretamente pelo próprio pensamento. Então, a transmissão é muito mais, digamos, diria pura, mais intensa, não é, do que no nosso processo, não é? Porque o fato de revestir o pensamento com palavras, inclusive, nesse processo a gente pode, inclusive, desvirtuar o nosso próprio pensamento, por incapacidade, ou por dificuldade, ou por situações, não é, da comunicação. Então, na verdade, a Leon Denis vai nos colocar, não é? Que para dar ao pensamento toda a força e amplitude, nada há mais eficaz do que a investigação dos grandes problemas. Então, nós somos convidados, não é, a efetivamente buscar pelo pensamento o entendimento daquilo que está no nosso entorno e, com o pensamento, tomar a decisão pelo livre-arbítrio de interferir naquilo que está no nosso entorno. Então, ele coloca ali, olha, em todos os domínios, a ideia espírita vai fecundar o pensamento em atividade, porque nos vai falar justamente, ou nos vai trazer a reflexão a respeito da realidade espiritual. Então, todo produto do espírito reverte para o seu autor com as suas consequências. Tudo aquilo que nós vamos criando vai naturalmente formando aquilo que nós podemos chamar de psicosfera individual, que vai influenciar na psicosfera do ambiente onde nós estamos. E aí, ele vai nos remeter naturalmente ao pensamento divino, não é? Que é o que sustenta todo o universo, que é o que sustenta toda a criação, toda a natureza, e nos dá o próprio sustento a nós mesmos, que somos os seres da criação, não é? Então, ele vai fazer aqui nessa análise um comentário que nós consideramos muito interessante, que ele diz assim: as religiões do futuro hão de encontrar no Espiritismo as provas da sobrevivência e as regras da vida no além, ao mesmo tempo que o princípio de uma união íntima das duas humanidades, visível e invisível, em sua ascensão para o Pai comum. Então, é no campo desse pensamento que nós teremos que chegar a essa unificação, não é, da crença e, na realidade, mais do que a unificação da crença, essa unificação se vai dar mais bem pela convicção dos fatos que são alcançados pelo nosso pensamento. Chega um momento em que nós não podemos mais negar a realidade da existência do espírito. E vai chegando um momento no processo evolutivo da criatura que a criatura já não pode mais negar que o espírito se comunica com quem está encarnado. Isso traz consequências. Então, há naturalmente aí, pela própria consequência evolutiva, da ampliação da nossa capacidade de pensar, que nós nos encontraremos. E toda essa divisão que existe hoje, não é? Em função das maneiras de ver, das crenças, ela é totalmente superada. E aqui me faz lembrar, não é anedótico, mas é um fato que aconteceu, de um José Jorge, que a gente chamava ele de um pequeno grande homem, era muito baixinho, assim, magrinho, mas uma capacidade impressionante. Ele foi convidado para fazer uma palestra num encontro espírita, em 1994, em Miami, e ele deveria falar sobre a reencarnação. Então ele chegou na frente do público, deveria ter umas 300 pessoas no auditório, nós estávamos lá acompanhando, e ele então disse: vocês sabem que eu sou espírita. Bem, e eu fui convidado para vir aqui para falar sobre a reencarnação, mas eu quero deixar claro desde o começo que eu não creio na reencarnação. Eu olhei até para trás, que eu estava sentado na primeira cadeira, na primeira fila, houve aquele oh! E ele então falou: calma, não comece a me atirar ovo podre ou tomate podre, deixa eu explicar. Eu, de fato, não creio na reencarnação,
Porque como espírita, eu sei que ela existe. Então eu não preciso crer, porque eu sei que ela existe. E aqui é a contribuição, então, do espiritismo para nós compreendermos, não é? Com a nossa capacidade de raciocínio, que vai se ampliando sempre mais, não é? Que nós dispensaremos a crença como nós a entendemos ainda na atualidade, porque a substituiremos pela convicção daquilo que de fato existe. Então, algum dia nós diremos assim: eu não creio em Deus, e eu não sou ateu por causa disso, porque eu sei que Deus existe. Mano, por favor. É, nós temos como sugestão de leitura, nesse quesito aí do pensamento, Emmanuel, a psicografia do Chico, Pensamento e Vida, e do Ernesto Bozano, que foi um que ajudou no desenvolvimento do aspecto científico da doutrina espírita também, Pensamento e Vontade. São dois livros que nos dão um embasamento bom sobre isso, onde a gente vai ver nessa questão da ideoplastia também, do pensamento que cria, né? O pensamento toma forma, né? Por isso que a gente tem que cuidar do pensamento, né? Que ele vai tratar disso daqui a pouco. Só E é fechando aqui, né, mano, o o né, capítulo. mano? No Oi? Bozano, a correlação do pensamento com a vontade, que são as duas potências, né? Uhum. Exatamente. Tá vendo? Relacionando as duas potências. E Leon Denis fecha esse capítulo dizendo o seguinte: remontemos, pois, as origens celestes e eternas. É o único remédio para a nossa anemia moral. A expressão dele é interessante, né? O É, remédio para a nossa anemia moral. Dirijamos o pensamento para as coisas solenes e profundas. Pensamento para as coisas solenes, quer dizer, sérias, né, importantes e profundas. Ilumine-se e complete-se a ciência com as intuições da consciência. Olha só, ilumine-se e complete-se a ciência, em caixa alta, com as intuições da consciência e as faculdades superiores do espírito. Aí o espiritualismo moderno auxiliará, né? Ele já abre aqui, né, mano, nesse sentido, a sequência que virá aqui, quando ele vai falar exatamente da disciplina do pensamento e da reforma do caráter. exatamente. Esse, esse pensamento como uma faculdade, né, do o pensamento que plasma, o pensamento que cria, que gera, a gente precisa entender, né, no dizer de Leon Denis, que o pensamento ele atua sobre os outros e sobre nós mesmos. O tempo todo nós influenciamos e somos influenciados. Aquela questão que o Mano citou, a 459, que a gente não esquece, porque 4 mais 5 é igual a 9, né? Então, Uhum. 9 é exatamente perguntando se os espíritos podem influenciar na nossa vida, né? Muito mais do que a gente imagina. De ordinário, são eles que nos dirigem, né? Então, o tempo todo, com o nosso pensamento, nós estamos influenciando as pessoas e também somos influenciados pelos outros, né, nessa vida de relação. Termos de mediunidade, de sintonia, isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, o pensamento vão gerar as nossas palavras e as nossas ações. Um publicitário brasileiro chamado Nizam Guanais, ele foi fazer um discurso para a formatura de alunos na área do direito, e ele começou o discurso dizendo o seguinte, que tudo o que fica pronto na vida foi construído antes no pensamento. Então, tudo é gerado, né, como ideia, como um plano mental antes de se concretizar. Por isso que os pensamentos vão gerar as nossas palavras e as nossas ações. Lembrando que Gandhi também é atribuído a Mahatma Gandhi, né? Ele recomenda para a gente cuidar dos nossos pensamentos, porque os pensamentos vão se tornar as nossas palavras, né? Cuidar das palavras, porque as palavras vão se tornar as ações. Das ações, porque vão se tornar os nossos hábitos. Dos hábitos, porque vão gerar os valores. E os valores, porque vão criar o nosso destino. Então, veja lá, de pensamento a destino, né? Começa tudo lá no pensamento. Então, o pensamento tem essa capacidade também de plasmar, né? De dar forma, que usando o esforço, né? A vontade,
a força da vontade, né? O volitivo tem aí um papel importantíssimo para que as nossas ideias tomem forma. Por isso, o pensamento ele vai ser o responsável pela ideoplastia, né? Para que aquilo que a gente está pensando seja praticamente materializado. E aí vale dizer, né, que a gente tem a própria criação, né, de colônias espirituais, como é o nosso lar, como a gente vai estudar a história, né, o nosso lar, onde Luiz coloca, que é fruto do pensamento, né, da alimentação de portugueses, né, que plasmaram. Quando a gente vê um capítulo do nosso lar que tem a veneranda, não é? Ela vai e cria um ambiente todo decorado. Vocês se lembram desse capítulo? Um ambiente assim com uma decoração natural, né? Com plantas, uma coisa linda, tudo fruto do pensamento. Eu me lembro uma vez, mano, que você falou, nem sei se você recorda, eu nunca me esqueci. Falou tudo que a gente vê na Terra, que é de sublime, né? Que é de coisa natural, coisas bonitas, é tudo fruto do psiquismo crístico. Quer dizer, tudo fruto do psiquismo de Jesus. Quer dizer, criação do Cristo, né? Aqui, porque é o criador do planeta Terra com Deus, né? Então, progresso moral sem observação atenta de nós mesmos, veja, né? Porque se há necessidade, né, da gente disciplinar o pensamento, direcionar o pensamento de uma forma educada para o que é criador e criativo, para o que é elevado, né? Para o que vai gerar exatamente a evolução. Então, esse progresso moral que vai determinar a nossa evolução espiritual também, né, precisa passar necessariamente pela nossa autoobservação, pelo nosso autoconhecimento, né? E aí é que a gente vai trabalhar, inclusive, a nossa melhoria, a reforma do nosso caráter. A verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. Outra coisa que ele coloca também na sua sensibilidade. Esquecimento próprio aqui não é o abandono de nós, né? De nós mesmos. Ele está falando do esquecimento próprio no sentido de nós não sermos egoístas, né? De não deixar que o ego nos domine, mas que a gente possa exercitar o desprendimento, né? O desapego. E aí nós vamos conseguir alcançar essa verdadeira felicidade. À medida que a gente vai sendo abnegado, né? A gente renuncia a nós mesmos e somos devotados, a gente se dedica ao outro, né? À necessidade do outro. Mano, a Renata colocou aqui, como saber quando o indivíduo age erroneamente, se é por ignorância, sem conhecimento ou por escolher mesmo o mal? Bem, é muito interessante, não é, Renata, aqui, porque a gente aprende com o Espiritismo que a responsabilidade, ela somente surge quando o indivíduo tem consciência daquilo que ele faz. Então, a gente não pode atribuir responsabilidade por enganos, por ignorância de não saber. Então, naturalmente, a experiência vai se desenvolvendo nos embates da vida, e aí é por isso importante conhecer esse capítulo que a gente está examinando de Leon Denis para saber qual é o papel da dor, que ela funciona muitas vezes como um elemento de despertar da consciência do indivíduo. Então, a dor ela é necessária porque ela é impulsionadora da evolução. Então, com ela o indivíduo desperta, não é? Vamos dizer assim, nas camadas inferiores da evolução. Então, só vai haver responsabilidade quando o indivíduo ele escolhe deliberadamente fazer o mal. É isso que a gente tem entendido da justiça divina e da própria lei de Deus, nosso Pai. Enquanto não há esse conhecimento né, que ele está fazendo por consciência, então não se pode atribuir a responsabilidade. É uma experiência que está em desenvolvimento, em que a criatura vai aprender daquela experiência pelas consequências geradas, não é pelas ações. No entanto, a partir do momento em que o indivíduo tem conhecimento, que a gente fala de causa, e ele deliberadamente escolhe, não é, fazer o mal, prejudicar o semelhante, atuar de forma destrutiva, então ele assume as consequências disso, agora já como efetivamente uma punição não divina, porque Deus não pune ninguém,
mas uma punição da sua própria consciência, que vai exigir do indivíduo uma reparação. Então, nos primórdios, quando o indivíduo ainda não tem consciência e ele comete o engano, então a consciência não está desenvolvida para cobrar dele a reparação ainda. Então, as coisas vão acontecendo de maneira natural e automática. Mas a partir do momento que o indivíduo já tem a consciência desenvolvida, então ele assume a responsabilidade, não é? Pelo uso do livre-arbítrio. E, aliás, o próprio livre-arbítrio, ele se desenvolve, se amplia na medida que também se desenvolve, se amplia a consciência do indivíduo, não é? A gente, mano, tem que, assim, atentar bastante, porque o espiritismo é uma doutrina de liberdade, sobretudo de libertação, que nos coloca a responsabilidade que a gente tem ao longo do tempo do nosso desenvolvimento e que nós vamos adquirindo essa consciência a ponto de fazer as melhores escolhas, né? Ela, como um elemento norteador, toda vez que a gente erra o alvo, comete um pecado, por exemplo, no sentido de errar o alvo, né? Se afastar do caminho que é o natural, que é o caminho da lei divina, a gente sente que está desarticulado, está meio desencontrado, está desalinhado. Então a consciência vai apontando esse caminho. A gente tem que tomar o cuidado para não colocar, né, dentro de nós um tribunal, né, na nossa própria consciência. Se Deus nos julga, nós também não devemos nos julgar, não é? Mas nós devemos nos avaliar. E aí é que a gente vai verificando, sempre no sentido de buscar fazer o que é possível para nós, no limite da nossa capacidade, das nossas forças. E aí nós vamos gradativamente nos integrando à lei de Deus, não é? Vamos alinhando o nosso propósito à vontade dele. E aí fica mais fácil essa caminhada. Estava me lembrando da questão 120 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, se para chegar ao caminho do bem, o homem tem que passar pela fieira do mal. Aí ele responde, o Espírito da Verdade, pela fieira do mal, não, mas da ignorância. Então a gente passa pela trajetória da ignorância, não necessariamente do mal. Então ele faz uma distinção, no meu entendimento, nessa resposta, entre ignorância e mal. E mal, Né? exatamente. O mal é uma escolha, né? Desculpa, Geraldo, a Renata voltou a perguntar bem dentro do que você está colocando. Como saber a diferença? E você está dando a resposta aí, não é? Isso. A diferença está exatamente nos elementos que a nossa consciência permite, né? Está na questão 621b, não é? Quando você vê, onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Depois pergunta, né? Por que então a necessidade da revelação, se a gente já tem na consciência a lei de Deus escrita, né? Aí ele vai dizer que a revelação é preciso porque a gente se esquece, né, do que a gente já aprendeu, ou que a revelação não foi completa, ela vai se dando aos poucos. Mas a consciência vai permitir essa distinção entre o certo e o errado, o bem e o mal. Por isso que é importante desenvolver a consciência. Agora, a questão da responsabilidade, ela vai aumentando à medida que a gente vai evoluindo também, né? Aí tem uma tal de consciência de culpa, que talvez tenha pego um pouco na abordagem que a Renata queira colocar. A Joana de Ângeles fala em culpa lúcida. Ela chega a dizer isso, porque não é saudável você ter a consciência de culpa, assim como não é saudável a gente, né, passar a mão sobre, né, a nossa cabeça no sentido de que nós somos coitadinhos, incapazes, somos inferiores, não damos conta é assim mesmo, né, como se assim, né, nós tivéssemos não reconhecendo os equívocos. Por outro lado, a gente não pode ir também para um outro extremo a ponto de nos autocondenar, né, de nos macerarmos por consciências de culpa, que aí também acabam levando a gente a como se nós não fôssemos filhos de Deus, criaturas divinas. Por isso que a gente tem uma certa culpa quando há esse peso de um desvio, mas enquanto a gente ainda não se predispõe ao acerto, não é? Por isso que não é saudável você alimentar a consciência de culpa, a não ser que ela seja lúcida, naquele sentido assim, eu reconheço que cometi um equívoco, mas eu estou disposto a corrigir. E aí vai seguindo em frente nas experiências, né?
Mano, tem uma outra pergunta aqui de Guilherme. Ele diz: existe maquiavelismo no espiritismo? Exemplo, prejudicar uns para beneficiar a maioria? Como interpretar isso? Olha, Realmente. Oi? eu Pode. diria, mano, até para entender Maquiavel, porque algumas coisas Aham. atribuídas a Maquiavel que ele nunca falou, não é? Tem aquele negócio que os fins justificam os meios, não é? Como se for, olha, você pode fazer qualquer coisa para chegar aos seus fins, tem que entender Maquiavel no seu contexto também, não é? Jamais o espiritismo. O espiritismo não é maquiavélico nem maniqueísta, né, no sentido de ter aquela questão, né, do bem e do mal como polaridades opostas e com forças que estão lutando. A gente entende o contexto todo, mas ainda transitoriamente numa situação que a gente vive, né, entre essas nossas alternâncias, quase um bipolarismo, né, diria. Mas a gente tem o bem como essência, o mal é meramente transitório. Né? Assim também, o espiritismo não é maquiavélico, jamais. Inclusive, o entendimento da lei de causa e efeito não é a pena de Talião, não é o código de Hammurabi, não é o karma, não é. Alguns vão trazendo assim essas incorporações como se fosse. O espiritismo coloca a lei de causa e efeito de uma maneira muito clara. A lei de causa e efeito ela tem dois componentes fundamentais, que é o tempo e a reencarnação, não é? A gente precisa, pela reencarnação, na nossa necessidade aqui, vamos sendo submetidos às provas para os acertos e os aprendizados, e o tempo que vai nos dando maturidade, até para a consciência ser desenvolvida, né, mano? Para a gente ter mais condições desses enfrentamentos. Ok. Aí, ainda dentro dessa questão né, da pergunta, efetivamente não há essa situação efetivamente de a gente dizer que o espiritismo aprove que para beneficiar a maioria se prejudique uma minoria. Existe, como o Geraldo está colocando, uma lei de causa e efeito que regula tudo isso, e a responsabilidade de quem toma decisões é de buscar efetivamente o benefício de todos, não é? E é por causa da nossa incapacidade de visão ou a nossa incapacidade de entender a proposta divina é que a gente se vê em situações, às vezes, de prejudicar alguns para proteger a maioria. Normalmente, isso é uma maneira, como eu diria, um sofisma, não é, que a gente utiliza, não é, para aplicar determinadas ações administrativas ou de outra natureza e que, na realidade, não precisaria ser dessa forma, tá bem? Dentro da lei divina, o nosso Pai não vai prejudicar alguns para beneficiar a maioria. Isso não existe, tá bem? E o Espiritismo, naturalmente, não apoia esse tipo de pensamento, não é? O Tiago, Geraldo, colocou aqui também uma outra pergunta. Qual seria a melhor maneira de analisar o pensamento na perspectiva espírita em mentes com depressão, bipolaridade e outras doenças produzidas no setor psicológico? Aqui a gente tem que entender, né, Geraldo pode até comentar em seguida, por favor, Geraldo, é, que existem alterações, não é, do nosso estado mental, digamos assim, em função do que nós permitimos acontecer no nosso estado sentimental. Então, os desequilíbrios vão se acentuando em função do nosso desvio do propósito original da nossa existência. Nós fomos criados por Deus, nosso Pai, para desenvolver a nossa capacidade de ser útil dentro do universo. E a gente, examinando com Joana de Ângeles, nós vamos entender que esse sentimento de depressão é normalmente um sentimento de inutilidade que nos domina. É uma espécie de nostalgia negativa que nos leva efetivamente a esses estados depressivos. E isso acontece porque nós não estamos cumprindo efetivamente o nosso papel. Então, a depressão surge justamente porque a gente está se sentindo incapaz, inútil. E quando nós somos capazes e nós temos todo o potencial para sermos úteis. Agora, isso não é um julgamento de quem esteja vivendo um estado depressivo, porque já passei por isso 2 vezes na minha vida, não é? E a depressão é como
é aquela situação que não vai embora nunca. A gente descuida, ela se apresenta outra vez. Então, é necessário muito, muito cuidado, não é, para não julgar as pessoas. Tem uma amiga que passou por essa situação, hoje ela já desencarnou. E quando ela conseguiu sair do estado depressivo, ela disse: só quem passou para saber o que é. Não tem palavras que descrevam isso. Então, não cabe de maneira nenhuma o julgamento de outras pessoas na situação. No entanto, nós somos responsáveis. Responsáveis, inclusive, por entrar em estado de depressão. Porque ela acontece porque nós permitimos, como a bipolaridade e outras doenças no campo psicológico. Elas são consequências do que nós permitimos em termos de desequilíbrio espiritual. Não é? Que nós fomos permitindo acontecer ao longo do tempo. Tem outra pergunta aqui, mas não sei se dá tempo aí, né? Tem vários comentários aqui na área de texto ainda, né? O tempo nosso acho que já está aí, né? Bem próximo de terminar, não é isso? Eu acho que a gente poderia um pouquinho mais, como na semana passada, que vocês deram 1h30, pode ser assim, se todo mundo concordar, né? Tá bom? Pode ser, gente. A gente ia até falar de 12h30, né? Eu esqueci. Tudo bem, mano? Quer comentar essa outra ainda, mano, antes de passar para as outras? Essa da questão da depressão, quer que leia de novo? Ele diz assim: qual seria a melhor maneira de analisar o pensamento na perspectiva espírita em mentes com depressão, bipolaridade e outras doenças produzidas no setor psicológico? Você falou bem, mano. É uma questão que a gente se sente um tanto quanto como que se desencontrado, como se nós não tivéssemos encaixados. E aí nós não sentimos com bem-estar. Nós nos sentimos assim, parece que estamos fora. E aí um tanto quanto em distonia e passamos mal, né? Aí perdemos um estado de lucidez, perdemos um estado de ânimo, e não permitimos que as nossas potencialidades elas se manifestem como deveriam se manifestar naturalmente. A depressão, por exemplo, é um estado que como se fosse deprimer, né? Vem do francês, assim, que você sente uma pressão maior do que você dá conta de carregar, né? Você não consegue lidar com aquilo e muitas vezes precisa de medicamento, precisa de ajuda externa, né? Do trabalho de fluidoterapia e tudo mais. Agora, nós temos o nosso pensamento que a gente pode dominar, por isso que ele fala ali, Leon Denis, né, da importância de nós fazermos esse esforço no sentido de uma educação própria. Porque quando a gente vai, né, nesse sentido de se educar, a gente começa a ter domínio sobre nós mesmos. E esses estados, né, de bipolaridade, de depressão, qualquer estado que não revele a homeostasia, ou seja, o equilíbrio do indivíduo, né, que é o estado de saúde, seja física, seja emocional, psíquica, espiritual, é porque a gente não está conseguindo fazer uma gestão adequada da nossa própria vida. E a gente encontra recursos para isso. O Leon Denis está recomendando várias coisas aqui, né, mano? Da gente ter o controle do pensamento, disciplina do pensamento. Estava vendo aqui, inclusive, ele dizendo assim, ó, somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Mais à frente, primeiro que tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. A fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos. Então, se nós aprendemos a dominar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós não entramos em estado de desequilíbrio. É esse o processo que nós estamos vivendo. E os estados de desequilíbrio ocorrem justamente para a gente aprender a controlar os nossos pensamentos e sentimentos, não é, mano? E é tão forte isso, Cal, que Emmanuel coloca que mesmo depois da desencarnação, a gente mantém o reflexo dos nossos pensamentos como ideias criadoras que criam uma ambiência ao nosso redor que é ilusória. Aquilo não é uma realidade, é um reflexo do que a gente alimentou ao longo da nossa vida
em desalinho, por exemplo, né, com a própria harmonia divina. Então, aquilo nos acompanha e vai continuar durante um tempo como reflexo, até que a gente aprenda a entrar em outros condicionamentos, né, mas no sentido de uma educação, para poder, aí sim, estar, digamos, né, no sentido desse alinhamento, né, desses propósitos que são superiores. Ele fala do bem, né, fala da educação, fala da gente se ligar às coisas que são positivas, que são, né, construtivas, porque ele coloca que a felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. Uhum. Felicidade depende de nós, né? Do que a gente vai estar criando e alimentando. Mas olha, a pergunta que veio é muito ainda, digamos, na nossa situação, é muito comum isso. Uhum. Quem tem que ter um pouquinho de paciência, de tolerância, né, Cal? De entendimento para conosco, porque a gente vai dando um passo de cada vez. Às vezes nós estamos um pouco melhor, às vezes nem tanto. Tem dia parece que a gente não está tão bem, no outro nós estamos muito assim. Vamos tentar estar cada vez melhor, né? E melhorando a cada dia. E construindo isso com esforço, até a gente ter um domínio que seja, né, mais completo de nós mesmos. Mas até chegar lá, nós vamos ter essas refregas, esses enfrentamentos, e não podemos desanimar. É saber que assim, olha, errou, sei lá, de repente teve um pensamento que eu não deveria, se sentiu assim meio down, né, meio para baixo, levanta a cabeça, né, procure alguma coisa que vai estimular e vamos seguir em frente, né? Lembrando. O, o Tiago, ele insiste aqui com o desenvolvimento da pergunta, aonde escolhas, ações, reações, entre outros estados, podem ser resultado da falta de balanço químico no cérebro. Aqui, o Tiago, nós temos que voltar e nos perguntar e entender que o a própria falta de balanço químico no cérebro já é um desequilíbrio provocado, não é, pelo nosso descuido de nós mesmos, digamos assim. Então, normalmente a gente se vê como vítima de uma circunstância, quando na realidade nós somos responsáveis por tudo isso. Então, uma vez que a pessoa já está sendo influenciada por uma falta de balanço químico, vamos dizer assim, de sinapses cerebrais, isso já é consequência. E isso pode levar, então, a essas escolhas de ações equivocadas e tudo mais. Às vezes, é uma pílulazinha que a pessoa toma uma vez na semana e parece que aquela pílula é milagrosa, porque faz uma correção nas sinapses cerebrais e a pessoa passa a atuar com mais cordura, com mais equilíbrio. Mas a ausência da sinapse cerebral adequada já foi provocada pelo problema, não é, que a pessoa gerou, ou seja, que está radicada no espírito, que está agora danificando e se refletindo na organização física. Então é muito complexo isso, né, para a gente poder entender. Essa amiga que eu falei, ela saiu da depressão porque no início, com todos os exames que fez, não identificou nada, ela não tinha nenhum problema físico. Mas uns mês e meio, mais ou menos depois que ela estava naquele estado depressivo, um novo exame identificou uma carência de uma enzima cerebral. E então o médico passou um comprimidinho para ela tomar uma vez por semana. E com aquele comprimidinho, ela se recuperou e saiu da depressão. Será que foi com comprimidinho, de fato? Não é? Ou aquilo veio trazer para ela, não é, uma mudança de perspectiva e tal, porque a problemática da sinapse cerebral já estava provocada pelo estado depressivo ao qual ela se entregou. Então, o problema que foi corrigido depois, que parece ter sido a solução, já era consequência do estado que ela estava. É complicado essa situação, não é? E a gente precisa aprofundar. Tem um monte de coisa na área de texto, viu, mano? Tô vendo. Nós não podemos, né, mano, colocar uma resposta taxativa, porque cada caso pode ser entendido também, né? A questão genética, e nessa componente genética entra, evidentemente, a questão espiritual, né? E aí você vê que há necessidade, sim, de medicamentos, em alguns casos, até para ajudar num equilíbrio orgânico, físico, porque senão a pessoa ela perde o controle dela mesma, né?
Então, veja que a coisa é muito intrincada. Nessa pergunta que a Pâmela faz aí, Pâmela, não tem nenhuma dúvida de que o pensamento influencia num processo obsessivo e de auto-obsessão, né? Porque o tempo todo nós estamos influenciando, sendo influenciados, e aí a gente tem todo esse trabalho. Se a gente não faz um controle, por exemplo, do nosso pensamento, uma educação, nós vamos nos associar com aqueles que não são afins. Então, semelhante vai atrair semelhante. Se eu estou pensando em determinado nível, não é? Eu vou ter aqueles espíritos que vão estar me acompanhando naquele mesmo nível. Se eu vibro numa certa faixa, não é? Eu estabeleço uma sintonia, eu vou encontrar também aqueles que estão naquela faixa vibratória, eles entram naquela sintonia. E aí, por isso que, por exemplo, você vê como é importante o culto do evangelho no lar, a prece, a boa leitura, porque quando a gente faz isso, a gente muda a nossa perspectiva, a gente cria uma ambiência mais adequada e aqueles que estão querendo, às vezes, nos prejudicar, ou que se sintonizam conosco, às vezes ainda em emoções desalinhadas, em pensamentos, né, desequilibrados, eles acabam ou se afastando ou se beneficiando, não é, com essa ajuda que passa a ser, digamos assim, mais elevada. Então, vai muito do nosso esforço, da nossa capacidade, e a gente tem condições de fazê-lo, sim, sabe? Com exercícios, com dia a dia, né? Com sintonias adequadas. Você, por exemplo, vai falar, vou ficar vendo determinados programas que só vão me trazer coisa ruim. Não veja. Eu tenho a liberdade de não assistir determinados programas, né? Eu, por exemplo, eu sou um espírito ainda muito inferior, né? Agora às vezes eu vejo uma cena de um filme que já me toca de um jeito que eu não estou aguentando mais, Cal. Assim, parece que eu estou querendo evoluir um pouco, né? Porque eu não, sabe, assim, quando tem um pouco de violência ali, eu já, engraçado, né? Vai aumentando a sensibilidade da gente, né? Ainda mais a gente que é médium, né? Tá vendo, Pamela? Aí a coisa fica mais grave ainda. Então tem que ter essa disciplina mesmo, é um esforço, né? Ô, Geraldo, o Enzio fez um comentário. Na análise da questão 804 de O Livro dos Espíritos, podemos perceber que esta responsabilidade, inclusive, é uma das consequências do surgimento do livre-arbítrio, como no dizer de Denis, Potência da Alma, não é? Muito bem. Maria Ribeiro colocou, pergunta, não é? Aonde o João de Deus entra nisso? Porque ele era um médium famoso, né? Como que o mundo espírita vê esse caso? Bom, primeiro, Maria, a gente diria não nos cabe julgar, não é de forma nenhuma, e nossa intenção aqui é examinar, e eu sei que a sua pergunta não vem nesse sentido, não é? Mas a gente aproveita para comentar assim, não nos cabe julgar de forma nenhuma, porque todos nós recebemos oportunidades e poderemos falhar na oportunidade, não é? Então, nessa situação, na análise, vamos dizer assim, à luz do espiritismo, o nosso companheiro faliu com o compromisso que ele tinha assumido. Mas isso é total responsabilidade dele. E com a capacidade que ele tem, que é uma capacidade impressionante, naturalmente, no momento em que ele tomar decisão, não é, ele vai ter condições de reparar tudo isso e seguir, não é, com o seu trabalho. Assim como aconteceu com Judas, assim como aconteceu, né, e pode ter acontecido conosco, está acontecendo conosco, estamos buscando a recuperação dos nossos enganos do passado, não é? Então, sem mínimo de julgamento, a gente vê como um irmão que recebeu uma oportunidade, não soube aproveitá-la, de repente, e está naturalmente no processo da reflexão, do resgate e do encaminhamento para a solução, né, nas oportunidades que a vida vai oferecer de novo. Mano, tem outra aqui. Como reflexo do verdadeiro eu, o sentimento precede o pensamento, vice-versa, ou são independentes? Deu para entender, mano? Aqui é como reflexo do verdadeiro eu, o sentimento precede o pensamento, vice-versa, ou são independentes? Eles têm relação entre si, né? Agora, dizer o que precede. Quando a gente vai. André Luiz fala do corpo mental, né? Que reveste exatamente o espírito. Seria ele o primeiro, talvez, o que vai dar sequência ou origem aos demais. Se eu estiver falando qualquer propriedade, alguém me corrija. É complicado a gente falar do que precede. A criação, quando a gente pensa
nos dá a impressão de que ela é fruto do pensamento, que o pensamento é quem cria, é criador. Mas o sentimento, ele regula essa criação. Então, se o pensamento vier antes, o sentimento vem logo no sentido de dar uma completude a isso, para que não fique, digamos, só num aspecto, que seria apenas o cognitivo ou o racional, né, mas que tem que dosar com o amor, que é dado pelo sentimento, né, na sua maior desenvoltura, na sua evolução. A própria criação é um ato de amor. Portanto, Um ato de amor. É muito interessante isso aqui, Geraldo. Eu tenho uma teoria, naturalmente é teoria, não é? Pela análise, de que nos primórdios do processo, o que vai surgir naquele período em que a criatura não tem nem pensamento contínuo, nem nada, não é? Logo naquele comecinho, vai brotar o sentimento, não é? Que vem da sensação, aquela coisa toda. Mas é muito difícil saber o que surge primeiro, a capacidade de pensar ou de sentir. É muito complexo isso, né? Nós não temos realmente parâmetro para ter a resposta, mas dá-nos a impressão que efetivamente o que primeiro se desenvolve é a sensação, o sentimento, e que mais tarde, então, ou às vezes praticamente concomitante, vai surgindo a condição do pensamento, não é? É porque a gente vê, né, mano, o instinto, né, no animal, no caso, racional, é uma inteligência primitiva, né, como coloca o livro dos Espíritos. Agora, você vai tendo esse desenvolvimento, né, de sensação, que começa, inclusive, tem a agitação, né, você tem a sensação, depois você chega ao instinto, depois você vem à razão, depois um ponto mais elevado ainda para além da razão. No Livro dos Espíritos coloca que o progresso intelectual, ele precede o moral. Uhum. Antes vem uma evolução intelectual, porque pelo intelecto, né, a capacidade cognitiva de compreender vai permitir a gente interpretar e distinguir, discernir. Exatamente. Isso é importante para a gente saber escolher. Então, o certo, o errado, o bem, o mal, não é? E isso vai abrindo trincheiras. E aí a moralidade vem, no nosso caso, como ainda somos espíritos imperfeitos, vem uma inteligência à frente e a moralidade, ela vem atrás. Ainda não conseguimos emparelhar, não é? Mas a gente fica imaginando isso lá para frente, e essa resposta está lá nos 4 evangelhos, onde foi a gente encontrar isso. Lá para frente, como é que é isso? Porque quando o Livro dos Espíritos coloca que a evolução do espírito é quase infinita, que é outra coisa que, né, Romero e aí, Mauro, assim, né, dá uma curiosidade. O que é esse tal de quase infinito, né? E a gente vai ver, na questão da inteligência, nós jamais vamos parar de evoluir, porque sempre haverá alguma coisa a descobrir, a aprender, porque o multiverso, né, é infinito, né? Enfim, não há limites. Agora, na moralidade, que é esse sentimento que talvez nessa explicação que o Mano está dando, ela já tem uma coisa tão assim interessante que envolve o sentimento, o amor, né, o acolhimento, o pertencimento, que quando você aprende alguma coisa, aí no nível que a gente automaticamente a gente já pela moralidade abrange. Então você dá um salto aqui na inteligência, a moral já acompanha, você já vai para e passo. Uma coisa que quase a diferença depois ela deixa de existir porque passa a ser algo absolutamente intuitivo, se a gente pode se expressar assim, não é? Eu não sei se fica claro, mano. Como a gente colocou, é bem complexo isso, né? Então a gente aventura com algumas hipóteses. André Luiz, ele vai fazer essa análise em Evolução em Dois Mundos, desse processo evolutivo, né, do princípio espiritual, desde a mônada até chegar à nossa condição, né? E aí, de repente, tem alguma luz que possa nos ajudar. A Kemi está perguntando se a gente quer continuar na semana que vem, a gente transfere a pergunta para o pessoal, viu, Kemi? Vocês decidem. Não na semana que... Desculpe, Carlos, não na semana que vem, mas na próxima, porque semana que vem nós teremos o Alberto Almeida. Seria no dia 7 de julho.
porque vocês ainda têm mais 4, 5 slides para completar, né? Mas vai depender de você também e do Geraldo. Ainda Né? continua A disponibilidade de vocês. Porque realmente vão surgir mais perguntas, né? Então, se vocês dois concordarem, nós podemos fazer essa continuação no dia 7 de julho. Não na semana que vem, na outra. Para vocês está tudo bem? E aí vocês podem responder as perguntas, e aí a gente continua com as potências da alma, que seria o amor, né? Pode ser? Em função do horário, não tem muito problema não, né? Daria, não, mano? Exatamente, estava pensando aqui, com esse horário, vamos estar liberados. 11h30 da noite, né? Então a gente continua com as perguntas que estão aqui, temos ainda alguns minutinhos. Temos a Kenny? Temos. Né, Kenny? Eu não sei, você que é a nossa comandante aí, né, nossa coordenadora, é porque o assunto ele é muito rico, ele é muito vasto, né? Nós estamos analisando uma parte inteira aqui de uma obra, e aí... Isso. E obra, as perguntas estão vindo, né? Então a gente pode, mesmo que as perguntas não sejam respondidas hoje, a gente mantém para serem respondidas na próxima reunião. Pode ser assim também? Então, pode. Quem quiser escrever as perguntas, né, Carlos e Geraldo? Dá para ter mais alguma ainda? Dá, né? Dá. Nós temos 10 minutos, tá? Ok. Então, olha, tem uma do Victor aqui, ó. Como controlar a ansiedade conscientemente? É um esforço, né, de vontade. É usando a nossa potência, né? Essa potência da vontade nessa situação. E com esse esforço de vontade, a gente conseguir educar o nosso sentimento nessa situação, tá bem? Porque a ansiedade é um desequilíbrio do nosso sentimento que pode ser provocada também pelo excesso, não é? Como o Gel estava colocando da questão dos filmes que nos abalam às vezes e a gente insiste em continuar vendo. Ou do excesso noticiário. Olha, gente, sobre isso aqui, Leon Denis coloca, ele é tão impressionante esse homem. Olha só o que ele comenta aqui, ó. Vem bem a propósito. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, Geraldo, aquela parte que ele fala dos jornais. Achei, olha aqui, ó. Sejamos sóbrios. Na época não tinha televisão, né, gente? Sejamos sóbrios de jornais. Dá para entender, não é? Que a gente seja econômico de leitura de jornais, tá bem? Diz assim, a leitura dos jornais fazendo-nos passar continuamente de um assunto para outro, imagina a televisão, torna o espírito ainda mais instável. Vivemos numa época de anemia intelectual. O Geraldo já falou isso aí, ó. Anemia intelectual, que é causada pela raridade dos estudos sérios. Que dizer do nosso tempo? Pela procura abusiva da palavra pela palavra, da forma enfeitada e oca, e principalmente pela insuficiência dos educadores da mocidade. Olha a nossa responsabilidade. Então a gente tem feito um convite aos espíritas. Se você tem dúvida, não tenha não, desliga a televisão e pega um livro para ler. Você não vai perder nada com isso. Eu sou jornalista. Abandona a história da revista, do jornal, ou de ficar assistindo até não sei que hora o jornal. Tinha um colega do banco que ele só ia dormir depois do Jô 11h30, sei lá. O programa, na verdade, começava era 1 da madrugada. Né? Vivia ansioso, alterado, até o dia que ele resolveu que tinha que mudar isso. Então, nada contra o Jô. O programa era muito interessante, mas precisa ter equilíbrio, não é? Então... aí vem a outra pergunta, mano, contigo aí, ó. A não educação do pensamento pode levar à obsessão ou auto-obsessão? Você já respondeu, né? Essa daí. Ok. Então, vamos lá. Tem mais alguma pergunta aqui? Kardec estabelece o pensamento como um atributo, vontade na sequência. Muito bem. Se animais sentem e não pensam, então o sentimento veio antes, certo? Essa é a grande dificuldade, Guilherme. Nós não sabemos exatamente. Foi assim, né? Não, os animais pensam, viu? Só uma... pensam. Os animais pensam, eles não raciocinam. Eles não raciocinam, mas eles têm. Não tem pensamento contínuo, mas já tem pensamento.
não é? Mas nós não sabemos se esse pensamento do animal ele vai brotar depois, não é? De já ter algum tipo de sentimento, que também há sentimento no animal. É uma dificuldade muito grande isso aí de saber. O animal, inclusive, se apega ao ser humano. Isso é um tipo de sentimento, não é? Quando você olha para aquele serzinho, eu estava vendo aí dessas lives, né, que o pessoal faz assim no final do jornal, mostra pessoas se reunindo do mundo inteiro, é tão interessante. Aí tinha o pessoal lá, tinha uma menina tocando um piano, de repente estava o cachorrinho olhando para ela para de tocar e abraça o cachorrinho, numa carência o bichinho tava, sabe aquela coisa assim, querendo participar, né, uma coisa tão linda. Agora, eu vou falar da minha convicção, porque eu vejo que Isabel botou, concordo plenamente com você, grandes inteligências se deixam levar pelos sentimentos. Eu tenho plena convicção, gente, que nós somos hoje muito mais do que nós sentimos do que o que nós pensamos. Tá bem? Plena convicção. Inclusive, mano, as decisões mais acertadas, elas se dão definição do coração, do sentimento, não é da razão. E há estudo científico revelando que o coração manda mais sinais, digamos assim, que eu não tenho as palavras científicas, para o cérebro do que o cérebro manda sinais para o coração ou para o resto do organismo. E a gente acha que o cérebro é que comanda tudo, não é? É o pensamento que a gente tem. Quando, na realidade, provavelmente, a gente vem a confirmar algum dia que o que realmente comanda é o nosso coração, é o sentimento, tá bem? Bom, a Pamela, por isso há pessoas atualmente inteligentes com baixíssima moral, como Hitler ou outros líderes. Também é uma questão complexa, não é? Porque uma pessoa que tem uma alta inteligência desenvolvida e não predomina o aspecto moral, porque há uma corrupção, digamos assim, não é? Do processo na própria criatura, tá bem? Algum comentário, mano? Senão vamos para outro. Orgulho aí, Cal. É orgulho, é egoísmo, né? Vaidade, prepotência. De fato, há um desvio, né? Moral acentuado. Eva diz assim, independente do que vem primeiro, tanto o pensamento como o sentimento são em decorrência do livre-arbítrio, não é mesmo? Outra dificuldade, qual é a potência que vai surgir antes disso aí? O que a gente aprende é que o livre-arbítrio se desenvolve na medida em que a consciência se amplia. O Mauro colocou, mano, aí uma informação esquematizada muito interessante, viu? Livre-arbítrio, aí a ideia mais a cognição, mais a vontade, mais o sentimento, levaria ao pensamento, né? Posso fazer um comentário breve? Por favor. Não, é porque teve um comentário, tem um neurocientista português, Antônio Damasio, ele faz esse questionamento do que vem primeiro, né? O André Luiz fala que a velocidade do pensamento é imensurável, tá? Mas o que a gente pode considerar é que o livre-arbítrio ele coloca o desejo do ato de pensar. A ideia é proveniente do subconsciente, ou da nossa intuição, ou da nossa base de conhecimentos. Atrelada a isso, quando tem uma informação nova e desconhecida, interage o poder cognitivo. A vontade, ela define a intensidade do ato de pensar, e o sentimento define a qualidade. Tudo isso gera o pensamento. Só que isso é tudo numa velocidade imensurável, então não tem como dizer quem surge primeiro e quem surge. É tudo um contexto, um conjunto que dá a origem do pensamento. Agora, é um ato divino. É só para finalizar isso, que é um ato divino e por isso é inexplicável e é divino. Só... Muito bom, Mauro. Excelente. Obrigado pela contribuição, não é? E é isso aí, gente. Nós estamos aprendendo, vamos avançando, né, mano? Isso. O que a Verônica falou de Daniel Goleman, que é o autor de Inteligência Emocional? Dá para explicar para nós, por favor? Sim, que ele, na Inteligência Emocional, no livro dele, ele coloca que
muitas vezes, né? Deixa eu ver aqui o que foi que eu coloquei aqui. Que ele acerta que os sentimentos, eles geralmente vêm e podem vir antes do pensamento, né? Mas durante o estudo da inteligência emocional, para você mudar a emoção, você tem que trocar o pensamento, que é o que corta a sinapse, né? Porque quando a emoção entra, você não tem como controlar a emoção, você tem como controlar o pensamento, né? Que fica naquele ciclo. Controla a emoção depois. É isso aí. Muito E a bom. outra coisa em relação ao coração é que tem um instituto aqui na Califórnia, o Heart Math Institute, que ele mede e ele descobriu que tem 40 mil células no coração que fazem da lembrança de traumas, que muitas vezes você não cura o trauma só no pensamento, tem também no coração. E o que vem também de algumas filosofias chinesas, né, dos meridianos, quando você está fazendo Qigong, eles pedem para você liberar isso aqui, que é para liberar os traumas das energias que ficam presas nessa área do peito. Né? Só isso. Muito legal. Beleza? Aqui, meu tempo termina ali. Acho que vai ficar várias perguntas que tem como controlar isso aí, não é? A partir do Olavo, não é? E mais para adiante tem várias colocações que a gente precisa examinar e não tem mais tempo. Pode ser? Pode ser. O Enzo, então no dia 7 você entra novamente para continuar fazendo a tua pergunta, tá? Não esquece de perguntar. Então eu vou pedir para o Geraldo fazer a nossa prece de encerramento, mas antes disso eu gostaria de agradecer as pessoas que entraram, ou antes ou depois, eu esqueci de mencionar. Tem uma pessoa da Argentina que está conosco e também de Vancouver. Os grupos do Barçanufo, tem o grupo of Hope Joana de Ângeles, e também tem um grupo lá de San Diego, que é o Allan Kardec Fellowship Society of San Diego. E se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas sejam bem-vindos e continuem conosco. Tá bom? Na semana que vem teremos Alberto Almeida, num horário às 18 horas, na verdade, aqui, né, 6 p.m., 22 horas será no Brasil, e o tema é cuidando da sua criança interior. Então, a gente aguarda vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Agora nós vamos para a prece de Geraldo, por favor. Vamos aproveitar este momento, né, que a gente está encerrando mais uma etapa do estudo, para agradecer a oportunidade desta convivência fraterna, desta comunhão com a espiritualidade amiga, em que nos sentimos tão bem, acolhidos, protegidos, inspirados, porque esses nossos irmãos também reconhecem que estamos no esforço, na busca, no uso das nossas potências, para que as mesmas possam ser desenvolvidas no sentido de buscarmos cada vez mais, dentro das nossas condições, a sintonia com a espiritualidade maior, a fim de abrirmos o espaço no nosso sentimento, no nosso pensamento, para que esta manifestação se faça cada vez mais na sua essência, na sua pureza, na sua espontaneidade, da vontade de Deus, que possa falar mais alto em nosso ser. Nos sentimos, amado Mestre, querido amigo Jesus, abraçados
por vossa misericórdia, de irmão bondoso, que como mestre guia, nos ensina, nos orienta, a fim de que os nossos passos sejam aqueles direcionados no bem, porque rememorando, Senhor, a nossa trajetória, vemos diante de nós agora a luz que pretendemos alcançar e queremos nos despojar gradativamente com o fruto, o resultado do nosso esforço no emprego da nossa boa vontade, das sombras que nos amarram, dos grilhões que ainda nos aprisionam, aos vícios, aos equívocos, para encontrarmos as virtudes, Senhor, e alimentarmos-nos delas, nos nossos pensamentos e sentimentos, nas nossas vibrações e palavras, e principalmente nas nossas ações cotidianas, na relação com o nosso próximo, que é o nosso caminho para Deus. Obrigado, Jesus. Fica conosco, Divino Amigo, abençoando a cada um dos irmãos que aqui se reúnem e a todos os seus familiares, entes queridos encarnados e desencarnados. Assim também, Senhor, como nos colocamos no compromisso, a nós aceito de coração, de também permanecermos contigo, aonde formos e onde estivermos. Gratidão, Jesus.